Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal! Você está no Gastro Talks. Meu nome é Estela Marini. Meu nome é Candice Krumel. E hoje, então, nós falaremos de um assunto muito importante: microbiota intestinal, Candice. Esse é um dos assuntos mais falados aqui no podcast e não é por nada, né? E a gente fica pincelando assim, né? Microbiota aqui, microbiota ali, né? E nunca fala mesmo da coitada microbiota, né? Perfeito. Então, hoje o tema da aula escolhido pela Candice é microbiota. O que sabemos? E o que Vamos não começar. sabemos ainda, né? E o que não sabemos ainda, complementando. Então, hoje o objetivo justamente é isso: é trazer, baseado em evidência científica, conforme a gente sempre deixa claro aqui no podcast, o que nós temos hoje de evidência científica, né, e que nos faz afirmar determinadas questões sobre a microbiota e o que ainda a gente não sabe. Eu acho que a microbiota ainda é um assunto assim, a gente vai nos congressos médicos, né, Estela? Ainda é um assunto que ele ainda é tratado superficialmente, né? A impressão que dá, porque, na verdade, eu acho que muita coisa a gente não sabe ainda. Principalmente quando a gente quer fazer algum tipo de tratamento, de terapêutica visando a microbiota, ainda é tratado de uma maneira bem superficial, assim. E uma vez um colega meu fez uma expressão que eu achei muito boa, que ele falou assim, que a microbiota é quase o pôr do sol, que a gente fica perseguindo, mas não chega nunca, né? Às vezes dá um pouquinho essa impressão, né? Que é uma coisa muito distante, que a gente tá vendo que ela tá ali, que ela, tipo, faz diferença, mas que a gente não consegue chegar nela, né? Isso é realmente é muito importante essa informação inicial de que nós estamos aprendendo sobre microbiota. Se nós pararmos para pensar, Candice, quanto tempo realmente a gente se dedica ao estudo da microbiota? Até inclusive no mundo científico, né? Eu lembro que quando eu era acadêmica de medicina, microbiota, bom, nem se usava esse termo, se falava em flora intestinal. E era algo que tu pensava quando o paciente estava com uma gastroenterite, né? Então, estava com gastroenterite, a gente usa um tratamento para auxiliar na microbiota da flora intestinal. E ponto final. Nós não tínhamos toda essa Ou quando evidência tinha, tipo, colite científica. pseudomembranosa, se falava também. E era isso, Exato. nem síndrome do intestino irritável se falava em microbiota intestinal, né? Era um Então, isso nós negócio estamos. assim. Se a gente né, parar para pensar, nós estamos falando de 15 anos atrás. E o estudo da Eu vou te microbiota. falar que talvez nem isso, guri, talvez assim, porque eu lembro que eu fui no DDW faz uns 12, 13 anos e eles estavam mostrando que eles estavam fazendo transplante fecal em ratinhos e que no transplante fecal em ratinhos eles mudavam o comportamento dos ratos com transplante fecal e eles achavam que era por causa da microbiota. Isso faz 12, 13 anos que eles E estavam o DDW, começando a fazer esses estudos, claro. né? Só para explicar para as pessoas o que é o DDW. O DDW é o Congresso Americano de Doenças Digestivas. Ele é realmente um dos maiores congressos, né? O DDW, o EGW, tem o americano e tem o europeu. São os maiores congressos onde tem realmente os estudos, onde são apresentados os primeiros estudos. Então, De para vocês ponta, verem assim, né? o quanto realmente é um tema hoje muito falado, inclusive na mídia. No entanto, nós estamos ainda caminhando. E justamente antes de nós realmente falarmos, né, como que a gente conduz diante de uma suspeita de alteração da microbiota, eu gostaria, Candice, que tu começasse o nosso podcast falando para as pessoas, afinal, o que é microbiota intestinal, que tanto se fala hoje em dia, mas define para nós o que é microbiota intestinal. Primeiro eu vou fazer indicações de leitura, né? Que eu acho bem legal. Então, assim, para quem é leigo, assim, leigo no assunto, eu acho bem legal esse livro chamado 10% Humano, da Alana Collin, que ele fala, tipo, mais ou menos não fala sobre a nossa microbiota,
E eu acho legal o nome 10% humano, porque se a gente pegar o nosso DNA, a gente tem muito mais DNA não humano no nosso corpo do que humano. Então, o nosso DNA humano mesmo seria 10% do nosso corpinho, né? Então, eu acho bem legal. E para quem eu acho que é da área, esse livro da Karina, eu acho que não, ele, para quem não é da área, não é muito bom. Mas para quem é da área, tem esse microbiota intestinal da Karina Ossal, que daí ele é super bom, porque ele fala, assim, a primeira parte do livro é só sobre microbiota e depois fala sobre doenças, assim. Eu acho que para quem não é da área, ele é um pouquinho específico demais, assim. Ele fala bastante, assim, dos filos, em nome das bactérias e tudo mais. Dá para ler também quem não é da área, mas eu acho que daí é um pouquinho mais específico esse, né? Então, acho que esses 2 livros são bem legais. Então, assim... Ótimo. Vamos começar do início, né? Que a gente tem bactéria em todo o nosso corpo, né? Então, a gente tem uma microbiota da nossa pele, uma microbiota pulmonar, uma microbiota oral. A gente tem bactéria no esôfago, a gente tem bactéria no estômago, que não é Helicobacter pylori. Só que, normalmente, no estômago, elas não conseguem ficar lá muito tempo, elas são de passagem. A gente tem bactéria no nosso intestino delgado e tem bactéria no nosso intestino grosso. Tem bactéria em todo o nosso corpo, tá? E não só bactérias, né? A maior parte desses micro-organismos são bactérias, mas tem vírus, fungos e arqueias também, né? Quando a gente está falando de microbiota intestinal, normalmente a gente está falando da microbiota do nosso intestino grosso, né? Eu falo assim, ele fez um teste de microbiota intestinal, tem alteração da microbiota intestinal. Normalmente a gente está se referindo à microbiota do intestino grosso, que é onde tem mais bactérias mesmo. Tem 1 trilhão de bactérias no intestino grosso, tá? 90% são bactérias, então a gente fala mais de bactérias mesmo, porque 90% são bactérias. Vírus, a gente ainda não consegue fazer um viroma ali do intestino, a gente ainda não tem como ver os vírus, né? Fungos, eventualmente, dá para ver. E arqueias também a gente não consegue ver muito bem, então a gente acaba falando de bactérias. Quando tem algum tipo de desequilíbrio no intestino delgado, a gente acaba chamando mais de SIBO, né? De supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que a gente vai falar em outro podcast, né? Mas quando a gente fala de desbiose, microbiota intestinal, normalmente a gente está falando dessa microbiota do intestino grosso, tá? Que é composto de bactérias que são gram-positivas, gram-negativas, anaeróbias, tem todo tipo ali de bactéria, né? E dessas outras coisas que eu também falei. E eu acho legal pensar na nossa microbiota intestinal como se fosse uma grande festa, tá? A gente tem ali as bactérias que são as simbióticas, tá? Que são as bactérias que nos fazem bem, tá? Que é tipo o pessoal animado da festa, tipo eu e a Estela. Começa a festa, já vai pro meio da pista, entendeu? Já começa a dançar, animar o negócio, entendeu? Essas são as simbióticas, que é o pessoal que tá ali pra fazer a festa rolar, a festa acontecer. Tem as bactérias comensais, que são as bactérias que estão ali para tomar uma cervejinha, conversar. Quando toca uma música muito boa, elas até vão pro meio da pista também, mas na maior parte elas estão ali só para ocupar espaço, tá? E tem as patobiontes, que são as bactérias ruins, as patogênicas, que na verdade elas estão ali para briga, elas querem fazer intriga, elas querem brigar, elas querem acabar com a festa. Só que, como tem muito das outras bactérias, elas não têm muito espaço ali, então elas ficam ali na mutuca. Se alguma coisa acontecer, elas vão lá e vão atiçar para dar briga no negócio, entendeu? Mas na maior parte das vezes, como elas não estão tão em grande quantidade, elas ficam ali paradas esperando alguma coisa acontecer, né? Todas elas são importantes para o nosso intestino. Então, não adianta a gente querer só ter bactéria boa, nosso intestino não vai dar certo também, porque as bactérias boas, elas fermentam muito. Então, quando a gente tem um excesso de bactéria boa, às vezes a gente tem excesso de gases, a gente tem diarreia, entendeu? Elas têm que atuar no equilíbrio. Então, mesmo as bactérias patobiontes, que são as ruins, elas têm que estar ali, né? Porque elas dão um equilíbrio para as outras. Então, a gente tem que ter todo esse tipo de bactéria no nosso intestino. As que estão para dançar, para fazer a folia. Se tiver todo mundo para folia, não vai ter espaço na pista de dança, entendeu? Tem que estar as que estão ali para dançar, tem que estar as que estão ali para beber e tem que estar ali para briga, sabe? Mas tudo em equilíbrio, né? Não sei se quer complementar. Gostei muito da tua alusão, da tua comparação. Acho que facilitou muito o entendimento, né, Candice?
mas realmente quantas são as espécies de bactérias? Hoje os estudos sugerem que a gente tenha de 500 a 1.000 diferentes espécies, bactérias, vírus, arqueias, protozoários, tudo compõe a nossa microbiota. Então, assim, olha a quantidade e quanto mais diversificada for, melhor, né? Tem mais uma questão, como a Candice falando lá no início, que nós temos mais DNA de bactéria do que de humano, né? Então, que nós somos mais. Só que elas são tão pequenininhas, você deve ter pensado assim, tá, mas como assim que eu tenho mais material genético dos micro-organismos que habitam em mim do que eu tenho material genético das minhas células? Isso tem relação com o tamanho delas, elas são microscópicas. Então, realmente não parece, assim, em termos de tamanho, é muito pequeno, mas em termos realmente de material genético, é muito. Em torno de eles, né, os estudos sugerem que nós tenhamos a quantidade seria a população do planeta vezes 100, mais ou menos esse é o número aproximado desses micro-organismos que habitam da boca até o ânus. Então, todo o trato gastrointestinal, como a Candice bem falou. Não, até então, nesse livro ali, eles falam que se a gente, no 10% humano, acho que eles falam que se a gente tirasse as bactérias, ia dar uns 2 quilos, 2,5 quilos só de bactéria no nosso corpo. Mas eu veja li só. um outro artigo que fala que não, que é mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo que a gente tem de bactéria. Cara, é muita coisa, né? Sabe que quando eu, na época daquele auge do Covid, eu lembro que eu li em algum lugar que dizia assim, que se nós juntássemos toda a quantidade de Covid, de vírus que estava circulando no mundo, que na época era um monte, tipo, não caberia num copo, assim, tipo, porque eles são tão microscópicos que era um montão de vírus, mas se a gente fosse quantificar em uma coisa mais Sim. palpável, tipo, não daria nem um copo, entende? Então, imagina só, né, o quanto realmente o impacto dessas bactérias no nosso corpo, se a gente tem, como a Candice falou, 1 quilo, 1,5 quilo, é muito micro-organismo habitando. E eu acho Me também conta. importante. Pode falar. Não, e é importante assim, quando eles pegam um ratinho. Claro que o rato é bem diferente do humano, não dá pra considerar. Mas quando eles pegam ratinhos e tiram as bactérias do intestino do ratinho, fazem um ratinho que eles chamam germ-free, sem bactéria, o rato ele vai mal, entendeu? Na vida. Ele não consegue engordar direito, ele tem problemas psicológicos, ele é super deprimido. Um rato sem bactéria, ele vai mal, ele não vai bem, né? Então, assim, se a gente pensar, mas a gente ficaria melhor sem bactérias, não, elas são super importantes pra gente. A nossa vida humana, inclusive a nossa digestão, a produção de vitaminas, ela depende das bactérias. Quando a gente fica sem bactérias, a gente vai mal, né? O sistema imunológico, né? E uma coisa assim que eu também queria voltar a fazer alusão àquela festa, e quando eu e a Estela a gente fala muito dos pré-bióticos, das fibras e tudo mais, você tem que pensar o seguinte, a diferença entre pré-biótico e probiótico é o seguinte, tu tá lá na festa, tá? E tu quer fazer uma festa alto esporte, tu quer fazer uma festa assim chique, top das galáxias. Daí tu contrata uns modelos para ir com roupa, assim, né? Com smoking, com longo, com luvas, tá? Contrata os modelos e para na fila da festa. Olha só, minha festa é chique, tá? Os probióticos são mais ou menos isso, são os modelos que tu contratou. Agora, se chega lá dentro, o som tá horroroso, a comida tá horrorosa, a cerveja tá quente, tá? O champanhe é um negócio horroroso, não vai ficar, o pessoal chique não vai ficar lá dentro, entendeu? Então, na verdade, o pré-biótico é a tua festa, é como tu é o docinho que tu botou, é o salgadinho, é a bebida, é a música. Esse é o pré-biótico. É o então, meio. É isso aí. Então, assim, ó, o pessoal só vai ficar na tua festa se tiver tudo legal. Se não, vai todo mundo embora. Não adianta, então, tu contratar uns modelos, coisa mais linda para ficar lá, que eles vão embora. Todo mundo vai embora se o meio da festa não tiver legal, sabe? Exatamente. Isso é muito importante, essa tua colocação, porque percebo que as pessoas hoje pensam que tomar probiótico, ok, é suficiente para ter uma microbiota saudável. E não é nada disso, bem como tu falaste.
Se o meio não está propício, você vai perder todo o possível efeito do probiótico nas fezes. Ela não vai na verdade, o objetivo do probiótico é justamente promover, uma vez que ele está bem alimentado, que o meio está propício, ele vai promover mudanças para que as suas bactérias do bem se fortaleçam. Não é que eu também percebo muito que no dia a dia de consultório os pacientes têm a ideia de que eu estou tomando probiótico, então aquela bactéria vai fazer parte da minha microbiota. É só por um tempinho ali. Ela vai embora 3 a 5 dias depois, né? É muito pouco tempo. Exatamente. Ele é só justamente para favorecer aquele meio que já é muito bom, né? Porque se não é bom, ela não tem comida, né, Candice? Se realmente a base da alimentação é fast food, infelizmente, você literalmente está botando dinheiro no lixo, né? Porque não vai ficar perder só aquelas bactérias gordonas na tua festa, entendeu? Que querem comer porcaria. Elas que vão ficar. Exatamente. Você vai acabar perdendo todo o efeito do probiótico. O probiótico são bactérias vivas, né? Porque elas não vão estar realmente alimentadas e você vai perder elas nas fezes. Então, o quanto é importante essa avaliação do todo e quanto é complexo tanto estudar microbiota, quanto também ajudar nossos pacientes quando estão com uma alteração na microbiota. Que isso vai ser um assunto a posteriori que nós falaremos. Mas antes, eu gostaria que tu contasse para nós hoje como é que a microbiota afinal se forma. Então, nós já falamos aqui que nós temos uma quantidade gigante de micro-organismos que habitam da boca até o ânus, mas especialmente hoje nós estamos mais focados na parte do intestino grosso, onde está a maior população de bactérias. Nós temos as bactérias do bem, outras não tão do bem, como tu fizeste a alusão da festa, que eu achei fantástica. Mas como é que elas vão parar ali? Da onde elas vêm? Começa assim, né? Antes tinha uma discussão que quando a gente nascia, que começava. Parece que, na verdade, dentro da barriga da mãe não é totalmente estéril e já tem bactérias no nosso intestino dentro da barriga da mãe, tá? Então, assim, infelizmente começa na nossa gestação, tá? Então depende do que nossa mãe come, se ela engorda muito durante a gestação, o nível de estresse, tudo isso aí influencia. E assim como eu e a Estela, a gente é mãe, né? Então a gente sabe, quando se estuda o afeto do bebê e tudo mais, se fala que os primeiros 1000 dias são muito importantes, né? Quando se estuda o afeto da criança e tudo mais. E a mesma coisa funciona para a nossa microbiota. Parece que os nossos primeiros 1000 dias de vida são muito importantes para a formação da nossa microbiota. Então, daí entra lá a via de parto, se é cesariana ou se é parto normal, né? Claro que o parto normal são bactérias totalmente diferentes, porque a cesariana acaba que a gente vai entrar a microbiota da pele da mãe, né? E no parto normal vai entrar a microbiota da vagina. E essa microbiota da vagina, ela é rica em lactobacilos, que vão ajudar na digestão do leite, né? Então já muda isso aí. Mas que se fala o seguinte, se a mãe conseguir fazer a amamentação exclusiva nos primeiros de 4 a 6 meses, a microbiota vai ficar igual a quem teve parto normal, tá? Então, se a mãe conseguir fazer a amamentação exclusiva, depois de 6 meses, a microbiota fica mesmo, tá? Mas então, entrou a microbiota da mãe ali, né? Ou pela pele, ou pelo parto normal. A amamentação exclusiva, principalmente até os 6 meses de idade. Se amamentou mais tempo até os 2 anos de idade. Como é que foi essa alimentação, né? Como é que começou essa alimentação? Muito, muito importante se o bebê tomou antibiótico nos primeiros 3 anos de vida, tá? Então, o antibiótico nos primeiros 3 anos de vida muda muito a microbiota da pessoa, tá? Se tem animal doméstico em casa, também muda. Se mora na cidade ou no campo, né? Se expõe, isso talvez daí é a coisa mora na cidade no campo, se expõe à natureza, né? Se expõe à grama, gramíneas, né? E eu não sei se tu lembra mais alguma coisa, Estela. Ali de bebê, eu acho que é isso, né? É isso. Uhum. Talvez tenha mais alguma coisinha. Introdução alimentar, assim, né? Da introdução alimentar, acho que eu falei. Uhum. Talvez tenha mais alguma coisinha, mas isso é o principal, tá? E o que acontece? Até os 3 anos de idade, então nos primeiros 1000 dias, a gente faz uma microbiota de base.
que vai mais ou menos nos acompanhar para o resto da vida. E essa é a parte ruim, tá? Porque essa microbiota de base não é a gente que faz, na verdade, é nossos pais que fazem pra gente, né? E ela vai mais ou menos nos acompanhar pro resto da vida. No resto da vida, a gente vai modulando essa microbiota de base. Então, a gente pode fazer ela melhorar, a gente pode fazer ela piorar, mas a gente tem essa linha ali que é a nossa base, que a gente fica sempre em torno ali dessa linha. E por isso que muitas pessoas falam, eu tenho problema digestivo desde pequenininha. Minha mãe falou que sempre foi ruim, que sempre, sei lá do quê, que blá. Porque, na verdade, a microbiota de base provavelmente é ruim, né? Tu fica oscilando dentro dessa microbiota de base. Daí a gente vai envelhecendo, né? Assim, ali na adolescência, a gente atinge o máximo quase de diversidade, né? Depende também da nossa dieta de adolescente, né? Mas, assim, ali adulto jovem, a gente atinge o máximo de diversidade que a gente pode ter. E daí a gente começa a decair devagarinho. Quando chega ali na terceira idade, a nossa microbiota muda bastante de novo, tá? Bastante. A gente perde muita diversidade ali depois de 60 anos de idade, muita diversidade. E daí a microbiota vai piorando bastante. Parece assim até o gráfico da nossa capacidade muscular, assim. Depois de 60 anos, a microbiota vai perdendo muita diversidade. Ali pelos 80 anos, ela é uma microbiota muito pobre. E assim, claro que depende da alimentação do idoso e tudo mais, mas depende também muito, assim, na idade adulta, tá? Talvez o que mais module a nossa microbiota é a alimentação. Tipo assim, mais do que tudo, é a alimentação que modula a nossa microbiota na idade adulta. E daí entra exercício físico, toxinas como álcool, como cigarro, o uso de medicamento, muito importante, né? Então, se a gente usa IBP, que é omeprazol e todos os óleos, se a gente usa muito antibiótico, se a gente usa anti-inflamatório, se a gente usa antidepressivos, são tudo coisas que modulam nossa microbiota. O nível de estresse, o sono. Na verdade, assim, parece que a nossa vida modula a nossa microbiota, né? Ou seja, é o estilo de vida, né? É o estilo de vida. E claro que tem algumas coisas que não tem como a gente tirar. Tu tem que usar antibiótico, entendeu? Só que às vezes tu tá com uma dorzinha de garganta e daí tu já quer usar antibiótico por causa disso. Tu nem sabe se é bacteriano ou viral. E isso vai modulando a nossa microbiota, né? Eu acho que tu poderia falar um pouquinho por que os antibióticos eles são tão negativos para a nossa microbiota? O que acaba acontecendo? Vamos supor, eu estou com uma dor de garganta e eu vou precisar tomar um antibiótico, né, para garganta. Que na verdade, assim, o bom seria se a gente pudesse, tipo assim, estou com dor de garganta, vou ver qual é a bactéria que está atacando minha garganta e vou dar um antibiótico para aquela bactéria específica que está atacando a minha garganta. Só que não é assim. A gente dá o antibiótico, a gente joga uma granada, entendeu? A gente joga uma granada dentro da casa e morra quem morrer, né? Então, o que acontece? A nossa ali, as bactérias do nosso intestino, elas são super suscetíveis aos antibióticos, né? Então, no momento que a gente toma antibiótico, a gente mata um monte de bactéria intestinal. Já se viu que, assim, os antibióticos mais fraquinhos demoram uns 3 meses para a microbiota voltar ao normal. Os antibióticos mais fortes demoram 6 meses para a microbiota voltar ao normal, né? E existe o risco da gente matar muita bactéria boa e deixar muita bactéria patogênica. Porque normalmente essas patogênicas, gente, você sabe, né? Vaso ruim não quebra, tá? Normalmente essas bactérias patogênicas, elas têm coisas que fazem elas serem mais resistentes aos antibióticos. Então, tem até doenças que são causadas pelo uso de antibiótico, né? Que é crescer muito essas bactérias patogênicas. Mas mesmo quando a gente não tem uma doença, a gente faz um desequilíbrio, porque proporcionalmente muito mais bactéria simbiótica, muito mais bactéria boa morre do que bactéria patogênica, né? Então a gente faz um desequilíbrio que vai de 3 a 6 meses. E isso é uma das causas que eventualmente a pessoa tipo assim, teve uma infecção, tomou antibiótico e depois fala assim, eu não voltei ao normal, eu continuo meio mal.
Tem uns dias que eu tenho fezes mais assim moles, daí tranco, daí eu fiquei com gases, e daí eu como e eu me sinto mal. Sabe por quê? Porque na verdade deu um desequilíbrio lá dentro. Isso vai demorar até 6 meses para melhorar, né? E às vezes, e essa é a coisa ruim, e isso acontece muito em idoso, tu nem dá os 6 meses, tu tem que tomar antibiótico de novo. Então, tu tá sempre matando bactéria, diminuindo diversidade, selecionando bactéria resistente a antibiótico, né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante avaliar, como a Candice falou, né? Se realmente é necessário o antibiótico. Porque justamente você está usando o antibiótico para um quadro viral, por exemplo, não vai ajudar em nada, e muito pelo contrário, não vai ajudar em nada na resolução da dor de garganta, enfim, mas ao mesmo tempo você vai estar prejudicando a microbiota, que a gente sabe que ela é muito importante para o nosso sistema imunológico. Então, realmente, o quanto realmente saber dessa informação faz diferença. E quando tu estava falando para nós, né, justamente, Estela, pode acontecer esse desequilíbrio quando nós tomamos antibiótico. Como é que nós chamamos esse desequilíbrio lá na microbiota, Candice? Fala para Desbiose. nós. Aqui tá super na moda, Desbiose. desbiose. Na verdade, assim, e essa é Exatamente. uma parte que eu acho assim, tudo que a gente já falou até agora são coisas que estão muito bem estudadas, assim, né? Agora a gente entra nessa parte que é um pouquinho mais assim, né, que o pessoal Nebulosa. nebulosa, essa é uma boa palavra, tá? Porque a gente chama de desbiose muita coisa e a gente ainda não tem bem assim definido o que é desbiose. Essa que é a verdade. A gente sabe que desbiose é desequilíbrio. Ok, tá, mas como é que a gente mede isso? Como é que, né? Então, assim, o que a gente sabe? Que tem vários tipos de desbiose. Pode ser por a gente não ter diversidade o suficiente, né? Então, assim, uma microbiota que não tem muita diversidade é uma microbiota desbiótica. Pode ser por aumento das bactérias patogênicas. Então, quando a gente está nessa festa e tem muita gente para briga, tá? Pode ser isso. Pode ser uma diminuição das bactérias boas, das bactérias simbióticas. Isso aí também é desbiose. E pode ser, inclusive, um aumento desproporcional das bactérias simbióticas. Então, se eu tenho muita bactéria boa no meu intestino, também pode ser desbiose. Então, tudo que é um desequilíbrio pode ser desbiose, né? Só que isso ainda, tipo, nós na medicina, eu acho que a nutrição já tem isso melhor definido, mas quando a gente vai em congresso de medicina, isso não tá bem definido, né, Estela? Eles não falam, olha, desbiose é isso, né? E tem uma informação que eu acho que é importante nós falarmos, que a nossa microbiota, a Candice já explicou como é que ela se constitui, de onde ela vem, mas cada um de nós tem a sua microbiota, é que nem o nosso DNA, nossa digital aqui, né? Então, assim, cada um tem a sua, e talvez por isso que é tão complexo os estudos de desbiose, porque não existe assim, todo mundo tem que ser assim. Não, claro que nós temos um padrão que foge muito do que é esperado da normalidade, mas dentro dessa normalidade é algo muito variável, né, Candice? Como nós falamos, nós temos, que nem, novamente, cada um tem a sua microbiota. E talvez por isso até é difícil fazer estudo com microbiota, vamos dizer assim, eu vou coletar minha microbiota agora, tá? Porque agora eu tô mal. Mas eu não sei como é que era a minha microbiota quando eu tava bem, né? Porque o certo seria eu comparar eu bem com eu mal e ver o que mudou na microbiota. Agora, no momento que eu faço o teste da microbiota quando eu tô mal, eu não vou saber, tá, mas o que é diferente de eu comigo mesma? Eu consigo ter essa diferença do ponto de vista, assim, a maioria das pessoas tem, vou dar um exemplo, assim, a maioria das pessoas tem o Fecalium Bacterium prausnitzii de 5 a 15%. O meu Fecalium Bacterium prausnitzii tá 20%. Será que eu tô com aumento, né, dessas bactérias simbióticas? Fecalium Bacterium prausnitzii é uma bactéria boa, tá? Será que eu tô com um aumento dessa bactéria boa e isso é uma coisa ruim? Ou será que antes eu tinha 30% e agora caiu para 20% e por isso que eu piorei? Não tem como saber se tu não fez teste antes. Exatamente. E esse é um problema que a gente tem. Porque a gente até tem mais ou menos, né,
hoje em dia, o que a maioria das pessoas tem. Só que a maioria das pessoas não quer dizer todo mundo e não quer dizer a gente, né? Isso aí. Então, desbiose é esse desequilíbrio, como a Candice falou lá no início, das bactérias do bem, as que não são tão do bem, mas elas estão tanto em quantidade quanto também em diversidade, né? Então, A esse diminuição da desequilíbrio. diversidade, a gente tem certeza absoluta que daí sim é uma desbiose. Então, assim, mas eu sempre tive pouca diversidade, então tu sempre teve desbiótico, né? Isso aí não tem muito, né? Então, se a gente pega um teste que tem muita pouca diversidade, a gente sabe que, tipo assim, tem desbiose, né? E quando é que a gente desconfia que então nós estamos lá no consultório atendendo, vem um paciente consultar com a doutora Candice. Doutora Candice, soube que tu é uma das referências aqui em Santa Cruz no tratamento do intestino, e o meu intestino não funciona bem, enfim. E como é que o que tu te baseia na história do paciente para pensar que ele tenha ou não desbiose? Eu acho que na nossa especialidade é fácil, né, Estela? Então, assim, no momento que o paciente tem alteração de hábito intestinal, tem desconforto, tem gases, tem, né, tá com diarreia, tá com constipação, é óbvio que tem alguma alteração, né? Eu acho que não tem muito que a gente desconfiar, porque, assim, claro que pode ter coisas a mais, mas é óbvio que tu tem alteração ali, que tu tem alguma desbiose, né? Eu acho que hoje em dia tá na moda, mas eu não acho que esteja errado, tá? Mas tá na moda colocar desbiose para tudo. Mas eu acho que muita coisa tem desbiose mesmo. Eu acho que quando a gente pega essas doenças crônicas, a maioria, elas cursam com desbiose, tá? Então, se a gente pegar doença crônica, assim, depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, eu acho que a maioria cursa com desbiose também, porque na verdade, assim, quando a gente tem um desequilíbrio do corpo, a gente vai acabar tendo um desequilíbrio da nossa microbiota também. Por causa dos hormônios que atuam, por causa desse estado de inflamação crônica, por causa da permeabilidade intestinal. Então, assim, da nossa área, eu acho que é muito fácil desconfiar de desbiose, tá? Mas se a gente pegar as outras áreas, eu acho que as outras áreas também têm desbiose. Se pegar pacientes com dermatite, pacientes com rosácea, pacientes com psoríase, pacientes com doenças crônicas, eu acho que eles acabam tendo desbiose também, tá? E as ginecológicas hoje, né? No Sim, as campo da ginecológicas. ginecologia é uma das áreas que mais hoje tem se falado e estudado da relação na verdade, o estroboloma, que é justamente a questão de como é feito a digestão dos hormônios femininos pela nossa microbiota e o que resulta isso, Até né? porque, assim, ó, tipo assim, às vezes sai hormônio, a nossa microbiota pega esse hormônio, consegue, tipo assim, trabalhar com ele e o corpo reabsorver o hormônio. Então, assim, do hormônio que sai nas nossas fezes, menos de 10% sai de verdade, 90% das bactérias conseguem tirar ele das fezes e fazer a gente reabsorver. O problema é quando elas não conseguem fazer isso, né? Então, assim, ó, e até assim, essa coisa da ginecologia, as infecções de repetição, candidíase de repetição, né? Candidíase, Tudo isso, a exatamente. desbiose acaba entrando. Endometriose. Endometriose, né? Então, tem um Eu papel acho que muito hoje em dia, se a importante. gente pensar em doença crônica, a desbiose entra em quase tudo, sabe? E essa é uma fase que a gente está muito engatinhando ainda, porque a gente não sabe assim o quanto a gente melhorar o intestino vai melhorar as outras coisas também, tá? Então a gente sabe que a desbiose ela entra, só que a gente não sabe o que veio primeiro. Se o paciente ficou desbiótico e daí ele teve depressão, ou se ele teve depressão e daí ele ficou desbiótico, né? Provavelmente as duas coisas andam juntas. Um desequilíbrio que causou uma coisa lá no cérebro causou o mesmo desequilíbrio no intestino. Mas a gente não sabe isso ainda, né? Aí só colocando, né, mais um fator aí que é o estilo de vida, né? Que daí, assim, o estilo de vida tóxico, ou seja, me alimentar mal, eu não me exercitar, eu não dormir bem e eu ter dificuldade de gerenciar meu estresse, né? Que isso é a base do estilo de vida saudável, esses fatores, é óbvio que eles são fatores de risco para depressão e para desbiose.
Então, E para outras doenças crônicas também, né? exatamente. Então, assim, realmente, olha o quanto é complexo nós afirmarmos. É disso aqui. Até porque nós sabemos que a relação do intestino com os órgãos é uma via bidirecional, ou seja, o que acontece no intestino, por exemplo, falando do eixo cérebro-intestino, que é um dos mais estudados. O que acontece no intestino, via nervo vago, repercute aqui. O que acontece a nível do sistema nervoso central, ansiedade, estresse, insônia, repercute no intestino. É o tempo inteiro assim. E provavelmente é o que acontece com os órgãos também. Então, o que acontece no intestino repercute no sistema ginecológico, o que acontece lá repercute no intestino. Então, por isso que é tão difícil saber, como a Candice falou, o que veio primeiro. O fato é que nós temos que trabalhar em conjunto. E junto. E é uma questão muito de equilíbrio, se a gente pensar assim, o exercício físico. O exercício físico, tipo, já tem muitos estudos mostrando que o sedentarismo diminui diversidade, né, da microbiota intestinal. Que o exercício físico, no que a gente vai, exercício leve aumenta um pouquinho, exercício moderado aumenta mais um pouquinho, atividade vigorosa aumenta mais um pouco. Agora, uma super atividade diminui também. Então, o cara ser maratonista Exatamente. diminui a diversidade intestinal também. É um Então, fator para é um desbiose. equilíbrio, às vezes, meio difícil, assim, né, da gente chegar, né? Então, mas isso, tem coisas que já estão bem estabelecidas, né? Então, até assim, e talvez até tu saiba falar melhor disso do que eu, as diferentes dietas, elas estão bem estabelecidas como elas modificam a microbiota, né? Perfeito. Nós sabemos que primeiro falando um pouquinho da alimentação, as dietas mais restritivas, elas são muito ruins para a microbiota intestinal. Por quê? Como nós já falamos em outros episódios aqui, nós temos populações de bactérias que gostam mais da substância, da pectina que está lá na casca da maçã. Tem outras que gostam mais do tipo de fibra que tem lá na aveia. Tem outras que gostam mais do que tem nas oleaginosas, por exemplo. A gente não para pensar que castanha, enfim, tem fibra, mas tem também. Outras gostam mais da fibra do feijão. Então, assim, quando eu tenho uma alimentação diversificada, eu vou oferecendo, digo, um portfólio de nutrição, de nutrientes, de alimento grande, e com isso eu tendo realmente a alimentar adequadamente as diferentes populações de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Quando eu restringo a dieta, eu só como. A minha dieta é batata doce, frango, banana. O que acontece? Eu começo a selecionar as bactérias. As que não gostam dos nutrientes que contém, né, nesses alimentos, elas acabam morrendo ou Elas diminuindo morrem de muito a fome. população. Elas morrem Então, de fome. o primeiro ponto, falando na alimentação, realmente é evitar as dietas restritivas. Nós sabemos, por exemplo, que em pacientes com síndrome do intestino irritável, a dieta Low Food Map, ela tem um tempo, pessoal. Não é assim, né, a vida inteira com uma dieta Low Food Map. Não, os estudos trazem muita. Isso a gente tem certeza. É no máximo 2 meses e deu. É o tempo depois da gente, daí 2 meses de dar uma equilibrada, de conseguir entender, e aí você vai reintroduzindo. Porque realmente, se a gente mantém uma dieta restritiva, isso é uma das coisas que a gente tem certeza, isso vai levar à desbiose. E dentro dos padrões alimentares, realmente, os estudos hoje, como a gente consegue mapear, claro que, como a Candice falou, não é de uma forma precisa, como nós estamos ainda engatinhando nos testes de microbiota, mas já se estudou populações com diferentes padrões alimentares, e realmente isso a gente tem certeza, que uma alimentação colorida, diversificada, rica em frutas, verduras, né, em cereais integrais, aquela dieta que é base de plantas, né, que não necessariamente não é uma dieta vegetariana, mas que tem a maior quantidade de nutrientes, ela vem das plantas. Então, a fonte principal de proteína são as leguminosas, as oleaginosas, com menos carne vermelha, principalmente evitando os embutidos, que é mais parecida com a dieta do Mediterrâneo, né? A dieta mais estudada acaba sendo a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta mais baseada em plantas mesmo. O que acontece? Eles têm uma diversidade maior da microbiota. Eu acho que tem aquele quadrinho daquele estudo que a gente até viu aquele dia,
que tem ali, no quadrinho tem a dieta do Mediterrâneo e do lado acho que tem a plant-based, né? E eles botam como se fossem dietas diferentes e são muito, na verdade, assim, são muito parecidas a microbiota das duas, né? A dieta cetogênica também eu acho que é uma dieta que tem algumas indicações, né? Principalmente ali pacientes com doenças psiquiátricas, né? Autismo, esquizofrenia. Mas a dieta cetogênica também é para um curto pedaço de tempo, porque ela também faz a diversidade da microbiota ficar muito ruim a dieta cetogênica, né? E esse quadrinho aí não dá para ver direito. Não dá para ver direito, Stella, mas é esse quadrinho aí, tá? Aqui ele compara isso. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, esse quadro é bem interessante. Foi um estudo feito, publicado na Nutrients, que é uma revista muito boa da parte de nutrição. A gente adora. Exatamente. Eles compararam a microbiota dos pacientes veganos, vegetarianos, os pacientes com dieta gluten-free, e aí compararam com os pacientes que faziam dieta cetogênica, compararam com os pacientes com dieta low food map, com o padrão, aquele padrão mais ocidentalizado, que é aquele padrão, entre aspas, americano, e a dieta do Mediterrâneo. Então, a dieta do Mediterrâneo, o que os estudos mostram? Que realmente a dieta do Mediterrâneo é o que eles tinham mais diversidade, que realmente a microbiota ela era mais equilibrada em relação às demais, né? As demais, principalmente as dietas mais restritivas. A cetogênica era a pior dessas aí, né? Exatamente, com menos diversidade da microbiota. E com mais tendência realmente à disbiose, né? Mas assim, a gente não tá falando que não é para fazer dieta cetogênica, só que assim, não é, pro intestino, tu manter uma dieta cetogênica ad eterno é muito ruim, né? Não é também... assim, tipo assim, tu vai no médico, ele fala, ou tu vai no nutricionista e fala, eu acho que tem que fazer uma cetogênica. É por um curto espaço de tempo, né? Não pode ser para sempre uma cetogênica. Exatamente. Mas aí nós estávamos falando, então, realmente, o ideal é isso, é uma dieta, né, diversificada, variada, com mais cor possível, com menos teor de álcool, né? E aí vem realmente, eu sei que a dieta do Mediterrâneo, eles sugerem, mas isso está cada vez mais sendo questionado, né, Candice? E eu acho assim, ó, a gente até falou assim, das bactérias boas, das bactérias ruins, mas tipo assim, o que é uma bactéria boa, né? Na verdade, gente, as bactérias boas são bactérias que trazem benefício pra gente, óbvio, né? Então, assim, essas bactérias, elas produzem vitaminas, elas produzem substratos que vão ser substratos para fazer serotonina, dopamina no nosso corpo. Elas produzem também serotonina e dopamina, e elas produzem um negócio que é super importante para nossa saúde intestinal, que são os ácidos graxos de cadeia curta, tá? Que os principais é o butirato, o propionato e o acetato. Esses ácidos graxos de cadeia curta, e principalmente o butirato, eles fazem essas junções que a gente tem entre as células intestinais, as tight junctions, né? Elas ficarem bem apertadinhas, tá? Então, isso aí diminui a permeabilidade intestinal. Elas deixam o nosso intestino saudável, elas deixam o nosso intestino todo abraçadinho. E outra coisa que elas fazem é produzir o muco. E aquele muquinho que fica no nosso intestino, que às vezes a gente vê saindo nas fezes, que daí quando tá aumentado, a gente vê saindo nas fezes. O muco, ele é uma proteção para o nosso intestino, tá? Então, além de fazer o butirato, fazer essas tight junctions ficarem bem apertadinhas, eles também aumentam a produção de muco intestinal. Então, eles deixam o nosso intestino saudável, tá? E esse butirato, que é produzido lá no intestino, vai via nervo vago, que a Stella já falou, que é essa comunicação entre intestino e cérebro, ele vai mandar lá para o cérebro sinais para o nosso cérebro produzir mais dopamina e mais serotonina, e a gente fica mais feliz, alegre, contente, e dizer, sei que nem a Stella, quando acorda de manhã, beija nela e dizer, bom dia, né? E cantar com os passarinhos, esse tipo de coisa, sabe? Né? Então, assim, as coisas que são produzidas no nosso intestino, não que elas cheguem diretamente no nosso cérebro, mas elas mandam uma mensagem dizendo, olha, tá tudo bem aqui. Pode seguir teu dia super bem, que aqui embaixo tá tudo certo, sabe? Isso é um fator que é muito interessante, né? Como é que essa relação do eixo cérebro-intestino? Eu vejo as pessoas dizendo, o intestino é o segundo cérebro, porque é o órgão
é o segundo órgão que mais produz serotonina. E daí essa serotonina, eu vejo às vezes as pessoas tendo a ideia de que ela que vai agir no nosso nível no cérebro. Não, a serotonina Ela do age no cérebro, intestino. produzida do cérebro, ela fica no cérebro, e do intestino ela age ali no intestino. Não é realmente essa serotonina vai ter efeito aqui. Mas isso que a Candice falou é muito interessante. Por quê? Dependendo, o triptofano, que é o precursor da serotonina, ou seja, porque a serotonina, ela vem, nós produzimos, mas ela precisa de comida, ela vem a partir dos nutrientes. Então, o triptofano, ele vem, na verdade, ele é um aminoácido, ele vem das proteínas, principalmente das proteínas mais saudáveis. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma alimentação saudável, né? A gente tem essas, né, na nossa dieta, essas proteínas saudáveis, que vêm lá das castanhas, do feijão, justamente principalmente as principais fontes. As carnes brancas também têm, mas principalmente essas proteínas mais, entre aspas, magras, com menos gordura saturada. O que acontece? Se a gente tem uma microbiota saudável, ela vai para a via, o triptofano vai para a via da serotonina. Se nossa microbiota ela não é saudável, se nós estamos numa condição de desbiose, porque a nossa base da nossa alimentação, ela realmente ela não é aquela alimentação colorida, diversificada, o que acontece? Ela vai para uma via inflamatória. Então, ao invés de sintetizar, ao invés de aumentar a quantidade no meu cérebro de serotonina, na verdade, não vai ter essa produção adequada de serotonina. Então, e aí por isso que a gente tende isso. Então, esse é uma dos mecanismos, né? Da relação Na do verdade, eixo. por isso às vezes eu fico até meio assim quando os pacientes estão tomando triptofano, porque a gente não sabe para que via vai. Às vezes estão tomando triptofano pensando em aumentar a serotonina e tá indo para outra via, né? Não tá indo para se fazer 5-HT4, tá indo para 5-HT, desculpa, tá indo para outra via. Então, tomar triptofano, se tu tá com uma microbiota ruim, é bem assim. Por isso que a gente tem que cuidar muito desses suplementos, porque assim, tem suplemento, tem tudo para ser do bem. Só que tu tá com uma microbiota ruim, tu tá usando aquilo ali como substrato para fazer inflamação, na verdade, né? Isso realmente, Candice, ele é importante. E então hoje a gente fala cada vez mais do eixo cérebro, intestino, microbiota. Sim. Então, Não, e tem cada assim, ó, vez mais. tu que já foi no Gut Brain, já fez assim, daí tem eixo microbiota músculo, intestino músculo, eixo intestino Microbiota coração. coração, pulmão, tem tudo, né? E isso que eu te falei, por Realmente. isso que eu acho que a maioria das doenças crônicas tem alguma relação com a microbiota que a gente não sabe qual é bem a relação, mas que tem, né? Mas se a gente parar para pensar que o tubo digestivo é o órgão com maior superfície do nosso corpo, ou seja, a gente sabe que se a gente só o intestino delgado, se nós abríssemos, daria uma quadra de tênis. Então, imagina a dimensão, a superfície de contato. Eu digo, né, que a relação direta do nosso corpo com o meio externo, ela realmente, o tubo digestivo, ele faz esse papel. De forma muito maior a dimensão, né, do que da pele, por exemplo. Então, é óbvio que essa interação com os outros órgãos ela é muito mais provável, já que Sim. pensando na dimensão do trato gastrointestinal, né? Se a gente pensar assim, que 70% do nosso sistema imune está no trato gastrointestinal, é óbvio que as doenças autoimunes vão ter que ter uma relação com o intestino, entendeu? E o Com intestino ser um certeza. baita gatilho para a autoimunidade. Porque a gente tem muita coisa imune ali, muita relação com o meio ambiente aqui no intestino, né? Então tem coisas que agora estão se descobrindo. Imagina, nunca falaram isso pra gente na faculdade na vida, né, Estela? Na vida. Nunca falaram isso pra gente na faculdade. A gente estudou artrite reumatoide, estudou lúpus, estudou um monte de doença autoimune, que falava assim, a gente não sabe o que é o gatilho, né? Hoje em dia já se sabe que, às vezes, uma infecção intestinal, às vezes é o gatilho, já sabe que que a gente come, o alimento que a gente come é gatilho, né? Então, mas isso são coisas recentes, assim, na medicina, né? Perfeito. Então, assim, nós já falamos que os sintomas mais comuns de desbiose é esse sintoma a nível intestinal, de distensão, de excesso de gases, de oscilação no intestino, hora diarreia, hora constipação, de realmente ter aquela sensação de desconforto a nível intestinal, como a Candice bem falou. Candice, então, diante desse teu paciente, ele foi te procurar lá em Santa Cruz, relatando
que ele já faz algum tempo, que come, distende, estufa, e que daí, né, na história, tu vai lá e pergunta, mas quando é que você usou antibiótico a última vez? Ah, eu usei antibiótico há 3 meses atrás. E você acha que tem relação? Ah, doutora, é verdade. Depois que eu tomei aquele antibiótico, meu intestino não ficou mais bom. Não, não é mais não funciona mais. O funcionamento dele se alterou. Né? Então, realmente tu passa a suspeitar que ele esteja com quadro de desbiose, mas ele não está com diarreia, tá mais com distensão e desconforto. Como é que, qual seria a tua conduta diante desses pacientes, diante desse paciente, Eu para acho a aumentar primeira. as bactérias do Isso. bem? O que Acho tu... a primeira coisa assim, ó. Existe o teste da microbiota, né, gente? Mas a gente não faz em todo mundo, né? É um teste caro ainda aqui no Brasil, eu acho, né? Agora a gente está em novembro de 2023, ele custa mais ou menos uns R$ 1.000. Eu acho que para grande parte da população isso é um valor expressivo. Dá para fazer o teste da microbiota em quem quiser, dá. Mas assim, a gente não faz em todo mundo. Eu acho que primeiro a gente testa, tenta tratar. E se o paciente não melhorar muito, o teste pode nos ajudar a pensar em guiar o tratamento, mas num primeiro momento ele não nos ajuda muito, tá? Primeira coisa, eu acho que a gente, como eu falei, o maior modulador da microbiota na idade adulta é a nossa dieta. É o maior modulador, então a gente tem que ver na dieta como é que tá. E como a Estela adora falar, aumentar as fibras, né? Então, assim, a gente tem que colocar ali umas coxinhas bem boa na festinha, correndo, assim, sabe? Aqueles empanadinhos com camarão em cima e a ricotazinha. Tem que colocar uns negócios bem bonitos, assim, bem gostoso correndo na festa, para juntar lá, para o pessoal voltar e ir para a pista de dança e tudo mais, tá? Então, acho que a primeira coisa é via dieta do paciente. Eu encaminho bastante para nutricionista. Sei que a Estela não encaminha tanto, eu encaminho bastante para nutricionista. Mas não adianta, assim, se o paciente está com uma dieta muito restrita ou se está comendo muita porcaria, pensar que, assim, vou dar probiótico agora e vai melhorar. Não, não vai. Não vai. Então, assim, tem que aumentar as fibras na dieta. As fibras são o alimento para essas bactérias boas que a gente falou, então a gente tem que aumentar a fibra na dieta. Tem que ver as outras coisas, tem que ver como é que tá o sono, tem que ver se tá fazendo exercício físico, mesmo que seja exercício físico de baixa intensidade, tipo, mesmo que seja uma caminhadinha, eu acho que tem que fazer mesmo que seja assim, eu não tenho tempo. Cara, tu tem tempo para ter 3 voltas na quadra, isso tem que ter o tempo, sabe? Né? Então, mesmo que seja exercício físico de baixa intensidade, tem que ver como é que tá o estresse, não adianta a gente ajeitar tudo, deixa tudo bonitinho, a pessoa tá mega estressada, isso aí vai mudar o peristaltismo intestinal, vai aumentar a permeabilidade intestinal, então não adianta, a gente tem que tentar dar uma equilibrada em todas essas coisas, tá? Então, eu acho que no primeiro momento é isso aí. Tem suplementos que ajudam o intestino? Acho que tem, né? Estela acha assim, a gente não pode dizer assim, não tem nenhum suplemento, acho que tem. Eu acho que o colágeno ajuda bastante, tá? Então tem algumas marcas no mercado que são colágenos para o intestino, porque eles aumentam ali aquela camada de muco intestinal, principalmente. E eles também dão uma equilibrada naquelas tight junctions. Eu acho que tem colágeno que ajuda bastante. A cúrcuma também ajuda bastante, mas eu acho que daí nem precisa, talvez, colocar como suplemento. Dá para colocar na dieta mesmo, a cúrcuma, como tempero da dieta, né? A ômega 3, só que assim, eu não acabo não dando para todo mundo, né? Eu acho que no primeiro momento, assim, eu dou mais o colágeno mesmo e fibra, dou mais colágeno e fibra, e peço o paciente voltar em um mês e ver como é que tá, né? E com essas orientações de dieta, de sono, às vezes, né? A gente tem que. Ontem até eu estava conversando com uma paciente sobre higiene do sono e ela falou: o problema é o celular, né? Que ela falou que ela dorme muito mal, mas que também fica no celular até a hora de dormir. Eu falei, bom, né? Então a gente já sabe alguma coisa que a gente consegue modificar aí, né? Acho que a gente tem que ter essas conversas, porque não adianta tentar ajeitar só a dieta, não adianta tentar dar só suplemento, não adianta dar probiótico, só probiótico, se todo o resto tá ruim, né? Uhum. Exatamente. Essa base, eu digo, né? O estilo de vida acaba sendo isso. Eu digo que é o nosso entorno, né? Quem disse. Eu lembrei agora de um paciente que eu atendi recentemente no consultório.
ele tem um histórico de doença intestinal, de comer, estufar, distender, excesso de gases. E aí ele foi limitando a alimentação e inclusive o convívio social, porque ele não se sentia bem, e aí ele acabava tendo a distensão, e aí acaba sendo realmente muito desconfortável. E aí a vida dele ficou muito em função disso por 10 anos. E ele fez diferentes tratamentos. E aí, inclusive, para SIBO, né, que é excesso de bactérias no intestino delgado, hoje não é o tema aqui do nosso podcast, mas a gente vai fazer na sequência. Então, e aí, realmente, o que aconteceu? Eu propus para ele reorganizar o estilo de vida dele, né, através daquele programa que eu te falei de acompanhamento. E foi impressionante quando eu consegui ajudar ele a ajustar o sono, a higiene do sono, a dormir mais cedo, né, fazer técnicas para ter um sono reparador, e também de manhã começar bem o dia, justamente trazendo esses momentos de pausa, de calma, que está auxiliando ele a gerenciar o estresse. Então, o que aconteceu? Na primeira semana ele disse, Estela, tô super bem, é impressionante. Eu tomei vinho, eu comi feijão, eu comi uma massa que eu já não comia, aquelas granduras, que é mais difícil de digestão, que eu ficava mal. Eu tô super bem. E assim, então, o que a gente fez até agora? Eu auxiliei ele a modular o estresse e a dormir bem. E a dormir. E o intestino dele respondeu muito bem. Então, o quanto, eu só trouxe esse caso para ilustrar o quanto é importante nós vermos o todo. Não adianta nós olharmos só para a microbiota, mas todos os fatores que influenciam a nossa saúde como um todo. Eu acho que, na verdade, as pessoas, elas não valorizam o sono, né? Elas não valorizam o sono. Às vezes elas valorizam muito o estresse, dizendo assim, ai, realmente, eu tô muito estressada com esse tal. Daí tu pergunta, ai, como tá dormindo de noite? Eu não durmo. E às vezes o estresse é também por não dormir, né? Porque quando eu e a Estela, a gente sabe, quando a gente não dorme, no outro dia a gente tá biruta da cabeça, entendeu? Meus neurônios ficam fazendo carro-choque dentro da minha cabeça, entendeu? Sabe? E fica assim, muito irritada, irritabilidade, não consegue, tipo assim, se acalmar, né? Não consegue fazer aquela coisa, a falta de sono. E eu falo para os pacientes, gente, o sono é o momento que o nosso corpo ele se reequilibra para o próximo dia. Então, é o momento que o nosso cérebro tira o glutamato, é o momento que o nosso fígado faz a detoxificação, a segunda fase da detoxificação, e manda as coisas que são toxinas embora, bota no xixi, bota no cocô, bota lá na bile. É o momento que o nosso trato gastrointestinal dá aquela limpada. E, tipo assim, agora limpa, vamos tirar o excesso de muco aqui, vamos tirar o excesso disso, vamos botar tudo aqui para sair aqui no cocôzinho, né? Então, é o momento que o nosso corpo, ele se reequilibra quando a gente está dormindo. Então, se a gente dorme 3 horas, não dá tempo para nosso corpo se reequilibrar, né? Então, acho que assim, tirando ali a dieta, que para nossa microbiota é muito importante, a segunda coisa mais importante para mim é o sono. O paciente tem que dormir, porque se ele não dormir, ele não vai conseguir manejar o estresse, ele não vai conseguir fazer exercício físico, ele não vai conseguir nem se alimentar bem. Porque quando a gente tá com sono, a gente não se alimenta bem, a gente acaba pegando alimentos que dão aquele barato rápido, a serotonina rápida, então a gente acaba comendo mais doce, comendo mais gordura saturada. O nosso corpo, ele quer aquele prazer rápido, a gente não consegue pensar assim, não, eu vou comer isso aqui com calma, tranquilidade. A gente sabe que também o sono não reparador altera a liberação de leptina, que é o hormônio da saciedade, por isso que está relacionado também à obesidade, né? É um dos fatores. Altera o cortisol. Exatamente. Então, assim, isso que tu falaste, Candice, é alarmante o nível, a quantidade de pessoas que não dormem bem. Tem um estudo do Instituto do Sono que, se não me falha a memória, mostrou que 65% dos brasileiros têm um sono de qualidade ruim. Como é que eu sei se meu sono é bom ou não? Como é que isso está muito baseado... Claro que tem a questão das horas do sono, mas o principal, como é que eu me acordo de manhã? Se eu acordo cansado ou descansado? E como está à tarde, né? Eu tenho aquele sono à tarde, principalmente no final do dia. Esses são os principais parâmetros, né? Então, assim... Eu tenho meu soninho depois do meio-dia, tá? Mas eu tenho ele desde os 12 anos de idade, tá? E ele é meu do coração e ninguém me tira.
que eu preciso de uma meia hora. Eu falo, eu preciso de meia hora pra fazer minha digestão, entendeu? É a hora que eu deito ali e, tipo Mas não assim, tem problema. digestão. E esse aí ninguém me tira, guria. Esse aí é Mas meu. não tem problema. É meu do coração, tá? Quando a gente estuda sobre o sono, os estudos mostram que fazer esse soninho até 2 da tarde não tem problema. Mas no máximo, não mais do que meia hora. É, meia Tem que horinha. ser curtinho, não é aquela É coisa meia de horinha. deitar depois do almoço e ficar horas, né? Eu Mas vejo Candice, no domingo que eu deito e fico horas, de noite eu durmo mal. exatamente. Dificulta muito, né? Bom, Uhum. nós estamos aqui já nos encaminhando para o Sim. fim, né, do nosso podcast. E eu gostaria, então, que tu passasse as mensagens finais, né? Então, quando a gente fala em microbiota, né? Então, de forma bem resumida, assim, o que tu acha que é fundamental que as pessoas lembrem? Eu acho assim, ó, gente, que é uma coisa que a gente está estudando ainda. A gente não tem certeza absoluta, tá? Se tu acha que tu tem desbiose, provavelmente tu tem desbiose, né? Só assim, eu acho que eu tenho, provavelmente tu tem, né? E a gente tem como modular isso hoje em dia. A gente ainda não tem, assim, nem o transplante fecal, que é uma coisa assim que se faz, que diz assim, vai mudar a tua microbiota. Não, a gente tem como modular. Todos nós temos uma microbiota de base e nós podemos modular ela. E essas coisas que a gente falou, o estilo de vida que modula a nossa microbiota de base na idade adulta. A gente não tem como mudar a microbiota de base, que é até os 1000 dias de vida, mas na idade adulta é o nosso estilo de vida que modula. Então a gente tem que olhar para o nosso estilo de vida e ver assim, o que eu posso melhorar disso aqui que eu tenho, né? O que eu posso melhorar na parte de alimentação, na parte do exercício físico, na parte do sono, na parte do manejo de estresse, na parte das medicações, que são as toxinas que estão entrando, na parte da bebida alcoólica, do cigarro. O que eu posso fazer para melhorar essa microbiota de base que eu tenho? Essa minha impressão digital, o que eu posso fazer para melhorar ela? Tá? Porque a gente ainda não consegue, do ponto de vista artificial, mudar totalmente a microbiota da pessoa. Artificialmente, a gente ainda não consegue fazer isso. Não é probiótico, não é transplante fecal, nem os prebióticos, a gente não, nem suplementos, a gente não consegue mudar totalmente a microbiota da pessoa artificialmente. Tem que ser a própria pessoa que vai modular a microbiota dela. Perfeito. Acho que essa é a grande mensagem, né, Candice? A importância de nós cuidarmos do todo. Não, né? E que não existe um medicamento mágico que eu vou tomar e a minha microbiota vai ficar maravilhosa. Pode ser quantas bilhões de cepa tu desejares o probiótico, sinto muito, mas não existe ainda. Pode ser que no futuro até tenha essa pílula mágica. Mas hoje em dia, o que os estudos científicos mostram, é o que eu digo, realmente é o estilo de vida saudável que a gente deve estar olhando em conjunto, não é? O sono, o gerenciamento do estresse, a atividade física e a alimentação. Sendo que o pilar da alimentação realmente parece que tem mais impacto, mas o exercício é logo, assim, né? Eu revivi isso recentemente. Eu acho o sono super importante. E também. O sono também, são e todos, outra coisa que eu acho também que é uma coisa importante para falar, tá, gente? Quando a gente estuda isso, tá? A parte do probiótico é a última coisa que se coloca no tratamento do paciente. A gente não começa o tratamento com probiótico, porque assim, você tem que pensar o seguinte, a festa tá bagunçada lá. Por que tu vai botar um monte de bactéria que tu nem sabe se vai se encaixar naquela festa ou não? Então, primeiro, tu tem que botar uma música legal, rockzinho ali pra tocar, enfim, né? Então, primeiro tu bota um rock pop ali, tá? Uma música legal pra quem gosta de sertanejo, tá tudo certo também. Tu bota uma bebida legal, tu bota comida legal e depois tu vai ver se tu vai botar todo probiótico mundo descansado, ou não. né? Porque chegar numa festa, o pessoal exausto, pós-trabalho também não vai rolar, congresso, né? Não aguenta mais. Então assim, daí depois tu vai ver se tu vai botar probiótico ou não. Tu não começa nenhum tratamento colocando probiótico. Perfeito. Candice, vamos encerrar então? Certo! Então, pessoal, nos sigam nas redes sociais. O meu Instagram é Estela, com S mudo, Marini Gastro. O meu é Candice Cru, meu ponto gastro. Vocês podem estar nos mandando dúvidas, sugestões. Então, até o próximo episódio. Lembrando que o Gastro Talks é a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias. O lançamento é a cada 15 dias. Um abraço e um ótimo beijo, dia. Pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho.